E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio de Tianguan Sifu, né? Que continua depois do Shen ter seguido aquele homem, ter descoberto alguma coisa estranha, né? Depois dele ter passado algum tempo na Mansão Paraíso junto do Huan Chen, né? Então a gente continua a partir daqui. Claro, antes de mais nada, o like é muito importante, ajuda muito no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, inclusive os recaps e análises de Tianguan Sifu. E claro, já me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. Fica à vontade também para comentar ao longo do vídeo quantas vezes você quiser, porque assim como eu posso comentar tudo sobre o episódio, você também pode e deve. Para quem não lembra, no final do episódio, no começo desse, eles estão naquele banquete, né? O Lang Ying, né? O menino o menino cheio de feridas no rosto, que o Shelian acolheu, o Huan Chen e o Shelian, eles estão juntos. Quando o Shelian vai perceber a presença do Mestre dos Ventos entre as mulheres que estão servindo eles, entre as serviçais do Huan Chen, ele fica super desconcertado no momento, assim, fica super nervoso, mas logo ele acaba se acalmando, ele tenta juntar aquelas peças, entender o que o Mestre dos Ventos está fazendo ali. Todo mundo estranha, porque ele parece passar mal, e aí ele vai dar a desculpa maravilhosa de que ele não deveria beber por causa das crenças de cultivo dele, né? E isso vai levar eles a um diálogo. Enquanto o Shelian tá preocupado com aquilo, o Huan Chen puxa um novo diálogo voltado à ideia de cultivo e às crenças deles. O Shelian logo acaba se distraindo novamente, né? Quando vê que o Mestre dos Ventos vai embora, ele se volta para essa conversa com o Huan Chen, onde o Huan Chen questiona um pouco dessas crenças e metodologias dele. O Shelian vai explicar, né, que existem crenças que limitam algumas coisas, que impedem algumas coisas. Na crença que ele segue de cultiva, deveria se abster de beber, sexo e raiva. E o que choca, o que chama a atenção do Huan Chen é justamente a raiva, e o Shelian vai explicar, né, com base no que eles tinham visto antes lá na casa de jogos, como um exemplo, que na casa de jogos as pessoas vão de 0 a 100 muito rápido, né? Tu vai de muita alegria a muita tristeza muito rápido, e isso é fácil te fazer ficar com raiva. E a partir do momento em que tu acaba ficando com muita raiva, isso vai afetar diversas das maneiras como tu vê e lida com as coisas. Acaba tirando o teu foco e concentração, e basicamente esse raciocínio dessa crença vale também para coisas como sexo e bebida. Conversar sobre a casa de jogos leva o Shelian a se questionar, né, a perguntar para o Huan Chen sobre a sorte dele nos jogos, como ele realmente existe um macete, algo que tu faz para ir bem num jogo de dados, que para qualquer pessoa é pura sorte. E o Huan Chen vai dizer que existe um macete que ele tem para aquilo, e na hora então ele sugere que o Shelian jogue os dados. Só que antes dele fazer isso, o que o Huan Chen faz é transmitir, passar um pouco da sorte dele para o Shelian. E o Shelian logo tira um número muito alto, o número mais alto possível, e aí o Huan Chen vai explicar para ele que o que ele fez foi passar um pouco da sorte dele pro Shelian, e que ele sempre vence. Principalmente na Cidade dos Fantasmas, ele sempre vence, e que se ele vencer uma pessoa, essa pessoa não vai conseguir vencer ele em 100 anos. Ele tem essa sorte absurda com ele, e ainda sugere ao Shelian que sempre que ele precisar competir em algo com alguém que envolva sorte, ele deveria procurar o Huan Chen. É honestamente um diálogo divertido e esclarecedor em alguns aspectos, né, sobre a questão de perspectiva das crenças de cultivo, sobre essas questões da sorte do Huan Chen, e também já dá uma margem pra gente, um norte de que pra onde isso aqui tá levando. Então chega um momento em que o Huan Chen deixa o Shelian sozinho nos aposentos dele, né, e também se retira para que eles possam dormir. O Lang Ying também vai para outros aposentos, e o Shelian finalmente fica sozinho. Quando ele tá sozinho, inclusive, ele fica se culpando um pouco, né, porque ele tá
aparentemente enganando o Huan Cheng e torce desesperadamente para que ele não esteja envolvido em nada disso e que se ele realmente não estiver, quando tudo acabar, ele vai pedir desculpas para o Huan Cheng. Então depois ele finalmente é visitado pelo Mestre 200 fantasiado de serviçal. É uma das cenas mais divertidas, é muito engraçada, porque o Mestre 200 está ali reclamando daquele disfarce, né, dizendo que ele não usou, que ele tá usando aquela roupa feminina, que fica muito estranho no corpo dele e, tipo, pra se disfarçar, porque ele não poderia usar o manto branco normal dele. Aí ele começa a despir aquilo, tirar aquelas cintas de aperto pra tentar ficar mais confortável e reclamando esse tempo todo. Ele fala como se disfarçou, né, como se embelezou todo pra poder se disfarçar. E por mais que ele reclame, o Shelian tá percebendo que ele parece ter gostado daquilo, mas não é o tipo de comentário que ele vai fazer. Ele explica ainda que por mais que eles tenham combinado de se encontrarem dentro de 3 dias, quando ele soube que Shelian tinha ido pra tal da Mansão Paraíso, ele preferiu ir atrás, né, porque ficou até preocupado. E ele também fala que ele e o príncipe Taihua passaram por poucas e boas naquela confusão que eles tiveram com os outros fantasmas, enquanto Shelian tava ali só comendo e bebendo do melhor, né. E então depois o Shelian se desculpa, toda aquela confusão passa um pouco e volta a dizer, uma cena muito divertida. O Mestre 200 é um personagem incrível. E aí então eles voltam a falar sobre a missão deles lá, e o Shelian explica que ele não esqueceu das missões. Ele explica sobre o homem com aqueles grilhões de maldição que ele tinha visto no pulso, que ele queria poder investigar, mas que para isso ele precisava de um pouco de sorte, e é por isso que ele pegou um pouco dessa sorte emprestada com o Huan Cheng. Graças à sorte que o Shelian pegou emprestado, então os dois conseguem entrar naquela passagem que ele viu o homem com os grilhões no pulso entrando da outra vez, e durante o percurso, um longo túnel escuro, eles vão conversando. O Shelian explica, ele primeiro vai perguntar se o Mestre 200 lembra de algum oficial celestial que tenha sido rebaixado nos últimos tempos, e porque ele viu esse homem com os grilhões de maldição em volta do pulso, né? Eu não entendo, como vocês sabem, eu não entendo todas as nuances de Tiangong Shifu, então eu acredito que seja algum tipo de punição que eles sofram quando são rebaixados. Alguém que já leu a novela e tá mais por dentro da história, poderia me explicar, por favor, isso nos comentários? Eu agradeço. Mas, né, isso fica bem claro na conversa deles, porque ele deduz dessa forma, vendo as marcas, que seja algum antigo deus marcial, algum oficial celestial que tenha sido rebaixado. E o Mestre 200 comenta que seria muito arrogante da parte do Han Cheng contratar alguém assim. E eles ficam se questionando sobre quem poderia ser. Um nome vem à mente deles, né, o deus marcial ocidental. Mas antes que eles possam aprofundar mais nessa discussão ou nessa lógica, eles chegam a um final no túnel. Esse túnel ele é bloqueado por uma parede muito espessa, muito grossa, que eles não conseguem atravessar. Eles ficam meio que sem saber o que fazer, até que eles veem algumas inscrições no chão, né? E eles deduzem juntos que eles deveriam jogar os dados para tentar abrir aquela passagem no chão. Só que o Shelian, ele acredita que a sorte que ele pegou emprestada já deve ter acabado, então ele sugere que o Mestre 200, que é mais sortudo que ele, jogue os dados. Ele tira um número aleatório e a passagem muda. O desenho em cima dessa passagem, desse alçapão, muda e eles caem por um longo túnel escuro. Eles caem em uma espécie de caverna, um lugar muito estranho, com um terreno muito macio. E eles então estão andando por aquele lugar, tentando buscar uma saída, porque afinal de contas voltar eles não conseguem. Então eles decidem que a única escolha é prosseguir. Então eles de repente começam a sentir a terra tremer e um barulho estranho, e eles são perseguidos por alguma coisa e correm desesperadamente. Até que eles são encurralados por duas criaturas gigantescas, alguma espécie de vermes gigantes, enormes,
e eles ficam assustados, não sabem como lidar com aquilo. Em um primeiro momento eles usam chamas para tentar afastar essas criaturas, afinal de contas esse tipo de criatura, de vermes, eles são muito sensíveis a calor e luz, então eles usam chamas para afastar aquelas criaturas. Mestre dos Ventos não pode usar o poder de vento dele nesse lugar, porque poderia ser muito destrutivo, afinal de contas é um local muito apertado, e eles também sabem que as chamas não vão durar por muito mais tempo, porque é um lugar onde o fluxo de ar ele é muito restritivo. E para quem não sabe, né, a chama, o fogo, ele precisa de oxigênio para se manter aceso. Então, sem muitas escolhas, os dois começam a se afastar, buscando um lugar onde eles possam usar o teletransporte para fugir dali, até que eles se deparam com outro sapão, uma outra passagem como a da onde eles vieram, né? E decidem tentar jogar os dados nesse lugar para ver se eles conseguem sair dali e também não precisar desistir de toda a investigação. E quando eles estão no último segundo, as chamas se apagaram, os vermes partem para cima deles para atacar eles, eles acabam caindo, as portas abrem e eles caem em um outro lugar. Dessa vez eles caem numa espécie de floresta, né? Eles não reconhecem o lugar, a cena deles caindo volta a ser muito divertida. Esse é um episódio que eu acho que ele tem um ritmo cômico muito bom, inclusive. O Mestre dos Ventos ajuda muito nisso. Todos os momentos mais... sei lá, que poderiam ser mais estressantes ou surpreendentes, sempre tem um comentário, uma atitude ou a maneira como o Mestre dos Ventos lida com aquilo que é sempre divertido. Nesse lugar, nessa floresta estranha, então, eles são atacados por nativos, aparentemente canibais do lugar, que vão perseguir eles. Dessa vez eles também meio que não podem fazer nada, porque entre as leis dos cultivadores, né, dizem que eles, deuses marciais, quando eles estão na Terra, quando eles descem ao mundo mortal, eles não devem abusar dos poderes deles. Então eles acabam só fugindo porque eles não têm como enfrentar numa luta corpo a corpo aqueles homens. Bom, eles não deveriam enfrentar, né? Até que um deles lança uma flecha, uma lança, não lembro, e acaba acertando o rosto do Mestre dos Ventos, que perde completamente controle e lança uma magia, um tornado pra cima dos homens e acaba com eles todos de uma vez, muito furioso. E depois ele fica todo se explicando pro Shelian, né? Tipo, ó, tu viu? Foi eles que começaram, não tinha que fazer. Já pensou na história? 2 oficiais celestiais são perseguidos e mortos por um bando de nativos. Aí quando ousaram ferir aquele rostinho, daí ele não teve controle, ele simplesmente atacou os homens e ele fica todo se explicando, foi eles que começaram, não sei o que, e o Shelian vai passar um pano bem maravilhoso. A cor do pano do Shelian pro Mestre dos Ventos nessa hora é rosa. O Mestre dos Ventos, então, ele tá se sentindo frustrado, porque quando eles caíram nesse lugar, eles perceberam que eles estão indo para lugares diferentes conforme o número que eles tiram nos dados, né? E o Mestre dos Ventos ainda vem a comentar que aquela é uma magia muito maliciosa e muito poderosa, que o Huan Cheng ele realmente é muito poderoso, mas que com certeza existe muita maldade nele também para criar aquele tipo de lugar. Só que agora, então, depois de passar por um segundo problema, o Mestre dos Ventos está frustrado, achando que ele perdeu a sorte dele, porque ele sempre foi uma pessoa sortuda e agora não tem dado em nada, enquanto o Shelian fica achando que é ele que pode estar trazendo azar pro amigo. Claro que o Mestre dos Ventos acha aquilo um absurdo e em meia conversa os dois decidem continuar. E agora a sorte mostrando-se do lado do Mestre dos Ventos, que eles estavam prestes a voltar a procurar por uma nova passagem, eles percebem que ele caiu em cima de uma nova passagem. Só que a escolha deles, dessa vez, ao invés do Mestre dos Ventos jogar o dado, é que o Shelian jogue os dados. Quem sabe sobrou um pouco da sorte do Huan Cheng com ele. Então eles decidem fazer isso e o Shelian finalmente tira 2 números 6, né? É o maior número possível de tirar, o que mostra que a sorte estava do lado dele. Uma passagem se abre, um longo túnel que parece muito com a primeira passagem que eles encontraram, e mesmo que eles se questionem se deveriam seguir ou não, eles não têm outra escolha, eles não têm como voltar. Eles percorrem aquele caminho percebendo que não é a mesma passagem,
porque eles percebem que ela é mais distante, um pouco diferente, e eles continuam até que eles parecem chegar perto do fim e se deparam com alguém no fim daquele túnel. Inclusive, o Shen-Liang sente cheiro de sangue quando ele se aproxima daquele lugar e daquela pessoa que parece estar acorrentada. No final daquele lugar, que eles percebem ser uma masmorra, eles se deparam com Min-In, né? Quando o Mestre dos Ventos vê ele rapidamente vai lá e salva e liberta ele das correntes. E para quem não sabe, Min-In, ele é melhor amigo do Mestre dos Ventos e o Mestre da Terra. Já nesse primeiro momento a gente vê como a relação entre os dois é muito divertida, maravilhosa, a maneira arrogante e prepotente como Min-In trata, como o Mestre da Terra trata o Mestre dos Ventos, né, que fica frustrado e aquilo tudo é divertido, ele tirando sarro da roupa que o Mestre dos Ventos tá usando e tudo mais. Os dois têm um relacionamento muito legal que gera um excelente alívio cômico pra gente, e a questão é que chegando lá eles se deparam com ele. Pra quem não lembra, né, que inclusive o próprio Mestre dos Ventos vai fazer a gente lembrar disso, o Shen-Liang já conhece o Mestre da Terra porque ele estava junto do Mestre dos Ventos quando os dois visitaram a passagem Banue, quando teve aquele grande problema, né, naquele poço gigante. Junto do Mestre dos Ventos, que estava na sua forma feminina, estava também o Mestre da Terra, também na sua forma feminina. Então ele explica isso pra gente, traz essa recordação, e é um relacionamento muito divertido que a gente vê aqui, e eles libertam o Mestre da Terra. Então o Mestre da Terra inclusive vai contar que foi ele sim quem enviou o pedido de ajuda, né, que eles foram investigar, e o Shen-Liang então se apressa para que eles saiam dali, porque ele tá com ferimentos muito graves e eles precisam levar logo ele dali para que ele possa se curar. Então o Mestre dos Ventos pega ele nas costas para carregar e os dois voltam pelo caminho de onde vieram. Durante o caminho de volta, inclusive, o Mestre dos Ventos tira sarro do amigo dele, é uma cena bem divertida, e o amigo dele, o Mestre da Terra, acaba apagando nas costas dele, exausto e ferido naquele momento. Então eles voltam a encontrar uma outra porta, o Shen-Liang joga os dados e ele fica pensando também sobre o Lan-In, né, o menino que ele salvou e acolheu, que eles precisam ainda ajudar ele, e ele acaba se distraindo e dessa vez eles voltam a cair, né? Essa porta que abre, ela parece ser só pra frente, mas na verdade é um grande buraco e eles voltam a cair lá. O Shen-Liang é o primeiro a chegar, ele se depara com a sala, aquele arsenal de armas que ele supostamente ganhou do Huan Chen. O Huan Chen tá lá, né? Ele vê o San Lan lá sentado, calmo, e ele fica surpreso, afinal de contas, como ele foi para lá, o que ele tá fazendo lá, mas ao mesmo tempo ele fica muito sem jeito, afinal de contas, o que ele tá fazendo lá e como ele foi para lá. Então, e ele também vê junto o Lan-In, né, o menino com as feridas no rosto, e nesse momento o Mestre dos Ventos cai com o amigo dele nas costas, está prestes a se estatelar no chão, e de repente o Shen-Liang ele pula pra cima do Huan Chen em direção ao rosto dele, no que pra gente parece que ele tá prestes a dar um beijo no Huan Chen. Huan Chen que desde que o Shen-Liang apareceu nesse momento, repentinamente não esboçou nenhum tipo de expressão, de emoção, e a não ser nesse momento, quando ele vê o Shen-Liang vindo pra cima dele, com o rosto muito próximo ao dele, ele parece espantado e nervoso nesse momento. E claro que o episódio maravilhoso como ele é, vai acabar aqui, pra deixar a gente louco esperando pela continuação disso, e eu tô desesperadamente esperando pela continuação disso. Eu tenho uma suposição, né, vocês não precisam me dar spoilers, eu imploro, o pessoal que conhece a novela, conhece a história, não me dá spoiler. Mas eu chutaria aqui que ele tá fazendo isso pra... que o Shen-Liang vai fazer, na real, é se aproximar do Huan Chen, pegar um pouco de poder emprestado para salvar os dois que estão caindo. Eu chutaria que seria alguma coisa assim, não sei. Mas vamos esperar para ver, tô muito ansioso pelo próximo episódio. Eu acho que o ritmo dos episódios aqui ganha um tom muito mais cômico e divertido, graças à presença do Mestre da Terra junto do Mestre do Vento. E aqui a merda vai agarrar, porque o Shen-Liang vai ter que falar abertamente com o Huan Chen sobre o que ele tá fazendo ali, o que ele tá
estava fazendo nesse momento. E aí a gente vai ter um envolvimento direto do Sanlan, né, do Huan Chen na trama, então eu tô muito ansioso, muito curioso pelos próximos acontecimentos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!